Capítulo 9. Da entrada e da saída do território nacional. Seção 1ª. Da fiscalização marítima, aeroportuária e de fronteira. Artigo 164. A entrada no país poderá ser permitida ao imigrante identificado por documento de viagem válido que não se enquadre em nenhuma das hipóteses de impedimento de ingresso previstas neste decreto e que seja: Inciso 1º. Titular de visto válido. Inciso 2º. Titular de autorização de residência, ou. Inciso 3º. De nacionalidade beneficiária de tratado ou comunicação diplomática que enseja a dispensa de visto. Parágrafo 1º. Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre as medidas sanitárias necessárias para entrada no país, quando couber. Parágrafo 2º. As autoridades responsáveis pela fiscalização contribuirão para a aplicação de medidas sanitárias em consonância com o Regulamento Sanitário Internacional e com outras disposições pertinentes. Artigo 165. As funções de Polícia Marítima Aeroportuária e de Fronteiras serão realizadas pela Polícia Federal nos pontos de entrada e saída do território nacional, sem prejuízo de outras fiscalizações, nos limites de suas atribuições, realizadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda e, quando for o caso, pelo Ministério da Saúde. Parágrafo único. O imigrante deverá permanecer em área de fiscalização até que o seu documento de viagem tenha sido verificado, exceto nos casos previstos em lei. Artigo 166. Quando a entrada no território nacional ocorrer por via aérea, a fiscalização será realizada no aeroporto do local de destino de passageiros e tripulantes ou, caso ocorra a transformação do voo internacional em doméstico, no lugar onde ela ocorrer. Parágrafo único. Quando a saída do território nacional ocorrer por via aérea, a fiscalização será realizada no aeroporto internacional do local de embarque ou, caso ocorra a transformação do voo doméstico em internacional, no lugar onde ela ocorrer. Artigo 167. Na hipótese de entrada ou saída por via terrestre, a fiscalização ocorrerá no local designado para esse fim. Artigo 168. Nos pontos de fiscalização migratória marítima, fluvial e lacustre, o controle migratório será realizado a bordo. Inciso 1º. No porto de entrada da embarcação no território nacional, é. Inciso 2º. No porto de saída da embarcação do território nacional. Parágrafo 1º. O controle migratório previsto no caput poderá ser realizado em terminal portuário sempre que essa estrutura se mostrar mais adequada. Parágrafo 2º. O controle migratório de navios de turismo poderá ser feito em águas territoriais nacionais, conforme estabelecido pela Polícia Federal. Artigo 169. O direito de passagem inocente no mar territorial brasileiro será reconhecido aos navios de todas as nacionalidades, observado o disposto no artigo 3º da Lei nº 8.617, de 4 de janeiro de 1993. Parágrafo 1º. A passagem será considerada inocente desde que não seja prejudicial à paz, à boa ordem ou à segurança do país, e deverá ser contínua e rápida. Parágrafo 2º. A passagem inocente poderá compreender o parar e o fundear, desde que tais procedimentos constituam incidentes comuns de navegação, sejam impostos por motivos de força maior ou por dificuldade grave, ou tenham por fim prestar auxílio a pessoas ou a navios em perigo ou em dificuldade grave. Parágrafo 3º. A fiscalização de passageiros, tripulantes e staffs de navios em passagem inocente não será realizada, exceto nas hipóteses previstas no parágrafo 2º, quando houver necessidade de descida de pessoas à terra ou subida a bordo do navio. Artigo 170. Na fiscalização de entrada, poderão ser exigidos:
Inciso 1º. Comprovante de meio de transporte de saída do território nacional. Inciso 2º. Comprovante de meios de subsistência compatíveis com o prazo e com o objetivo da viagem pretendida, é. Inciso 3º. Documentação que ateste a natureza das atividades que serão desenvolvidas no país, conforme definido em atos específicos. Parágrafo único. Para confirmação do objetivo da viagem, documentos adicionais poderão ser requeridos.